Uma multidão foi às compras durante o final de semana no centro da cidade de São Paulo. Estima-se que, por causa das compras de Natal, tenham passado pela região da Rua 25 de Março aproximadamente 2 milhões de pessoas. Meu Deus, que loucura! E pensar que essa região era tão gostosa na minha época de mocinha. As ruas do centro de São Paulo eram tão elegantes. Lembro da Rua Direita, da Rua São Bento, até a 25 de Março. Não tinha essa multidão. Nós costumávamos nos arrumar para ir a esses lugares, para passear, ver vitrines, namorar. Era assim em São Paulo e no Brasil todo. As cidades tinham muito mais charme. Ah, que bons tempos! E de lá para cá, parece que a população cresceu demais, não é? Todo lugar parece que está sempre lotado, fila para tudo. Você está falando comigo? Sim, dona Laura. Pode parecer estranho, mas eu estou falando com a senhora, sim. Quem é você? Como pode estar me vendo se está dentro da TV? Meu nome é Carlos, eu sou demógrafo e estudo a variação do crescimento populacional. Quanto a esse nosso contato inusitado, confesso que eu não tenho ideia de como isso aconteceu. Você é demógrafo e estuda a variação do crescimento populacional? Ah, mas aqui no Brasil, pelo menos, não tem tanto que estudar. A população só cresce. Daqui a pouco, não tem mais onde colocar gente. Isso é o que a maioria imagina, mas não é bem assim, dona Laura. A senhora sabia que pode haver aumento da população e a taxa de crescimento cair? É o que vem acontecendo no Brasil. Esta tabela mostra o crescimento populacional do Brasil entre 1950 e 2000. Na primeira coluna, temos a população em milhões e na segunda, a taxa de crescimento anual durante o decênio correspondente. Esses dados são oficiais, foram obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE. Se a gente analisar o tamanho da população e as taxas de crescimento separadamente, vai ver que, em número, a população não parou de crescer. Em 1950, éramos 52 milhões. Em 1960, 70 milhões. Em 1970, 93 milhões. Em 1980, chegávamos a 120 milhões de pessoas. Na década de 1990, a quase 146 milhões. Então, é o que eu disse. A população só cresce. Mas se olharmos agora para a taxa de crescimento anual, os dados nos mostrarão outra coisa. Levando em consideração somente a evolução da taxa anual de crescimento a cada década, o que aparece é o oposto. A taxa não parou de cair. No período entre 1950 e 1960, a taxa de crescimento da população era de 2,99% ao ano. Já na década seguinte, entre 1960 e 1970, a taxa anual era de 2,89%. Na década de 70, ficou em 2,48%. De 1980 a 1990, a taxa foi de 1,93% por ano e na década de 90, de 1,63%. Para entender melhor os nossos dados, dona Laura, vamos olhá-los sob o mesmo ponto de vista de um matemático belga chamado Verhulst, que estudou o crescimento de populações de maneira geral. Após longos anos de estudo, por volta de 1840, o matemático e biólogo belga Pierre-François Verhulst propôs uma equação para descrever a taxa de crescimento de uma população, levando em consideração o tamanho dessa população e a capacidade que o ambiente tem em acomodar todos os indivíduos. Verhulst acreditava que a própria quantidade de pessoas no ambiente serve como regulador do crescimento dessa população, de acordo com a disponibilidade de recursos como espaço físico, alimentação e oferta de emprego. Que interessante! Quer dizer que Verhulst acreditava que a população pararia de crescer à medida que os recursos fossem se tornando escassos? Isso mesmo. Agora, para analisarmos os nossos dados de acordo com o modelo de Verhulst, temos que relacionar a taxa de crescimento populacional com o tamanho da população.
Nesse gráfico, o eixo horizontal representa o tamanho da população em milhões e o eixo vertical, a taxa de crescimento anual da população. Retomando os dados da tabela do IBGE, veja, na década de 50, a população era de 51,94 milhões e a taxa de crescimento era de 2,99%. Entre 1960 e 1970, a população era maior, 70,07 milhões de pessoas, e a taxa menor, em torno de 2,89%. Na década de 70, a população era de pouco mais de 93 milhões, e a taxa de crescimento era de 2,48% ao ano. Já entre 1980 e 1990, para uma população de quase 120 milhões, a taxa anual de crescimento era de 1,93%. Na década de 90, éramos já 146,8 milhões e crescíamos a uma taxa de 1,63% ao ano. Veja que enquanto a população cresce, a taxa de crescimento diminui. E essa é uma das características principais do modelo de crescimento populacional proposto por Verhulst. Entendi, mas eu já ouvi falar de um tal de Malthus que também estudou o crescimento de população. Ele pensava como Verhulst? Antes de Verhulst, Thomas Robert Malthus, economista britânico que viveu entre os séculos 18 e 19, já havia proposto um modelo para descrever o crescimento das populações humanas. Segundo ele, a taxa do crescimento populacional é constante, ou seja, é sempre a mesma, não importando o tamanho da população. Essas são as representações gráficas da relação entre taxa de crescimento populacional e tamanho da população para Verhulst e para Malthus. A teoria de Malthus propunha que o crescimento da humanidade se dá exponencialmente em função do tempo, enquanto a produção de alimentos cresce linearmente. Então, seguindo esse raciocínio, ele fez a sua conhecida previsão de que cedo ou tarde faltaria alimentos para a humanidade, a menos que eventos como grandes guerras e pragas agissem como controladores do crescimento populacional. Voltando à nossa questão, veja que os pontos se comportam mais ou menos como uma reta decrescente. Portanto, o modelo que melhor descreve a situação do crescimento populacional no Brasil é o de Verhulst e não o de Malthus. Ah, agora sim consigo entender. Através desse gráfico, a gente percebe que a população cresce enquanto a taxa de seu crescimento diminui. Não é isso? Quer dizer, a população aumenta numa velocidade cada vez menor. Isso! E essa reta que aparece no gráfico é a que melhor representa os pontos que temos e pode ser usada para fazer algumas projeções futuras sobre o crescimento da população brasileira. Mas que tipo de projeções a gente poderia fazer? Podemos calcular, por exemplo, em que ponto a população brasileira vai parar de crescer. Ou seja, em quantos milhões de habitantes ela vai estabilizar. É, faz sentido. Se a taxa está diminuindo, em algum momento ela vai ficar igual a zero, não é? Exatamente. A taxa de crescimento é igual a zero quando a nossa reta cruza o eixo X no ponto onde a coordenada Y é igual a zero. Olhando no gráfico, dá para ver que a reta cruza o eixo um pouquinho antes dos 250 milhões. Então, quando a população atingir 250 milhões, de acordo com as nossas projeções, a taxa de crescimento vai ser igual a zero. Ou seja, a população do Brasil vai estabilizar nesse valor. Mas quando isso vai acontecer? Essa é uma outra questão, dona Laura, também muito relevante. Mas lembre-se que nas nossas análises não estamos levando em consideração o tempo. Para que a gente tenha uma ideia mais clara, vamos recorrer ao IBGE, que faz uma previsão de que em 2050 a população brasileira será aproximadamente de 215 milhões de habitantes. Portanto, ainda vai demorar muito tempo para a população estabilizar. Então, pelo jeito,
Nessa vida ainda vou continuar vendo as ruas cada vez mais cheias. Meu Deus, o que aconteceu? Era tudo sonho, mas que sonho esquisito. Eu dormindo aqui na sala toda desconfortável. Ai, eu vou dormir no meu quarto que eu ganho mais. Crescimento demográfico. De onde eu tirei essa ideia?